pessoal do canal Fala Fono, Juliana Trentini com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre olhar além do marco, né? Olhar além do marco é uma expressão bíblica, filosófica que as pessoas usam para quando você está tentando olhar além do que você deveria estar olhando, tá? Então vamos trazer essa referência aqui para o marco do desenvolvimento da criança, para os marcos do desenvolvimento infantil. Qual o problema quando a gente olha para além do marco? Então, tem uma definição que diz assim: quando elevamos qualquer princípio específico, não importando o quão valioso ele seja, a uma proeminência tal que diminui o nosso comprometimento com os outros princípios, nós estamos olhando para além do marco. O que isso quer dizer? Quando a gente coloca os marcos do desenvolvimento infantil como sendo mais importantes do que qualquer outro princípio, do que qualquer outro olhar, do que qualquer outra avaliação que possa ser feita sobre a criança, a gente está errando. A gente pegou um marco só e está olhando para além dele e esquecendo todos os outros que devem ser de referência também. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma criança é um ser humano completo, complexo, cheio de nuances, cheio de histórias de vida, de acontecimentos, enfim, a gente não pode olhar sobre um único ponto de vista para uma criança. A gente tem que adicionar vários olhares e vários pontos de vista para a gente conseguir guiar essa criança ao longo do caminho para um desenvolvimento saudável. A gente pode ter uma criança que está cumprindo com todos os marcos do desenvolvimento, mas ainda assim, ela está em risco para o desenvolvimento. A gente pode ter outra criança que está batendo na trave nos marcos e que ainda assim, ela está dentro do desenvolvimento normal. A gente tem que tentar entender a criança como um todo. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que a gente tem uma criança que fala a quantidade de palavras o suficiente, que segue toda aquela cartilha ali que a gente espera. Que é uma criança que, por exemplo, está apresentando um sofrimento psíquico. Então, ela dá sinais. Ela chora muito, ela se autoagride, ela rói as unhas, a boca, o cantinho da boca, ela tem vários sinais que demonstram aí o sofrimento, ela arranca o cabelo. Então, é uma criança que tá, dentro dos marcos de desenvolvimento infantil, ela tá ok, mas ela tá dando outros sinais que se a gente fechar o olho para eles, a gente não vai estar conseguindo enxergar essa criança como um todo, tá? E isso é só um exemplo, pode ser 1000 outras coisas. A criança tá cumprindo todos os marcos do desenvolvimento, mas ela tá com um crescimento muito além do esperado. Aí você olha para ela e você observa algumas desproporções, alguns sinais sindrômicos, alguma coisa que te chama atenção e de repente essa criança tem uma síndrome genética. Então tem várias coisas que os marcos, olhando só pelos marcos, você vai deixar passar. Então por isso que é tão importante uma puericultura bem feita, né? Um pediatra que tenha um olhar global sobre a criança, que conheça o histórico da criança e que faça essa leitura. A gente tem crianças, por exemplo, que têm fatores de risco, significando que elas têm uma chance muito aumentada para apresentar transtornos ou dificuldades. Aí no caso, vou falar das relacionadas à falha linguagem. Então a criança que tem fator de risco, a gente não vai olhar para ela só olhando, corrigindo a idade, se ela for prematura, e olhando os marcos do desenvolvimento. Se a gente observar alguma dificuldade, a gente intervém o quanto antes. Porque já que ela tem um risco aumentado, ela tem uma chance maior de ter dificuldade. E se ela vai apresentar uma dificuldade, por que eu não vou logo no início, na raiz, no começo da jornada dela, oferecer esse apoio? E quem sabe eu consigo corrigir essa rota sem ter que percorrer uma distância muito grande, porque eu tô bem no início, então eu só dou uma anguladinha e ela deslancha, né? Eu não vou ter que percorrer toda uma rota de um caminho para poder conduzir ela para o desenvolvimento que é o potencial dela. Então tem várias formas onde a gente tem que olhar a criança não só sobre um ponto de vista, não se apegando só a referências, tabelas, marcos do desenvolvimento. Então esse vídeo foi só para dizer para vocês isso. Eu não espero que um pai ou uma mãe consiga enxergar o filho sobre todos esses prismas. Tem coisas que os pais vão enxergar numa profundidade muito maior, por conhecimento da criança, por conhecer as camadas ali envolvidas, a história toda, que um profissional da saúde. E aí eles vão precisar contar para o profissional da saúde o que está acontecendo. E tem coisas que os pais, por envolvimento emocional, eles não vão ter condições de observar e de notar na criança. E eu digo isso por experiência própria, né? Como mãe, eu deixei passar algumas coisas nos meus filhos que eu não conseguia
observar, e outras coisas que eu tinha certeza que eles tinham e eles não tinham, e que um profissional da saúde, um outro profissional da saúde que não tá com esse envolvimento emocional tão grande quanto um pai e uma mãe têm com um filho, conseguiu enxergar e me orientar e me direcionar para o caminho correto. Então, gente, é isso. A gente precisa mesmo tá antenado, tá acompanhando, tá conectado com a nossa criança, né? Entender os sinais que ela tá nos dando e fazer esse acompanhamento de puericultura. É muito importante para o desenvolvimento infantil e para o desenvolvimento humano como um todo. Se você gostou desse vídeo, aperta esse botão de like aí. Te vejo na semana que vem.